Olá, você sabe me dizer de cabeça se você está em dia com todos os impostos que você tem que pagar? Às vezes a gente esquece, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre o mutirão de conciliação fiscal que está sendo realizado em Cuiabá. A nossa convidada é a procuradora fiscal do município de Cuiabá, Lilian Alves, que vai trazer aí todas essas informações para esse mutirão, para as pessoas buscarem a regularização, até para quem não tem muita certeza se de repente deixou um IPTU aí de fora, né, nesses últimos anos. Lilian, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu queria já que você já abordasse quais são os impostos, né, que são recolhidos pelo município e que são aí alvos desse mutirão. Bom, primeiro é um prazer estar contigo, poder propiciar informação ao seu público. Então, o mutirão fiscal começou agora no mês de julho, tá certo? E neles podem ser negociados todos os tipos de impostos, taxas, que são aí de competência do município. IPTU, ISS, alvarás, também autos de infração, sejam da Secretaria de Mobilidade Urbana, ou seja, multas de trânsito ali dos amarelinhos também poderão ser negociadas. Autos de infração ambientais, então se porventura a pessoa teve uma autuação em razão de queimada urbana, falta de limpeza de terreno baldio, então também esses créditos poderão ser negociados durante o mutirão. É uma oportunidade singular da pessoa regularizar sua vida fiscal, porque ela confere desconto, né, parcelamento, a pessoa consegue aí se programar e ficar quites sem, de repente, ter que enfrentar aí uma penhora, uma restrição, um protesto, evita uma série de dor de cabeças. Então, aproveitando essa sua deixa, que tipos de consequências a pessoa pode ter, aí como cidadão ou como empresário, né, se ele não regularizar esses impostos? Bom, detalhando um pouco mais. Nós atuamos de uma forma bastante participativa, né? Então, assim, o mutirão é realizado em parceria com o Poder Judiciário, ele visa a desjudicialização. Então, assim, a gente evita o máximo ajuizar execuções de cobrança, né? Então, a gente oportuniza ao contribuinte que faça os recolhimentos, a gente facilita no sentido de diminuir encargos. Quando você faz o mutirão, você reduz aí juros, multa. Mas a gente precisa fazer a cobrança, né? Até com um contribuinte que faz o pagamento em dia, a gente precisa exercer ali a recuperação fiscal com excelência. Então, uma vez esgotadas essas possibilidades administrativas de cobrança, nós ajuizamos execuções no fórum. E ali você pode ter sua conta bancária penhorada, você pode ter ali um bem, por exemplo, um carro, até um imóvel, objeto de penhora. Então, assim, aí você também vai ter gastos, seja com os custos do processo, seja com advogado. Então, assim, é uma situação bastante delicada que a gente, com esse tipo de medida, a gente tenta evitar. Também a pessoa pode ter um nome protestado, né? Então, é uma forma também de fazer cobrança administrativa. E hoje você ter protesto, enfim, ter restrição num período de crise econômica é bastante delicado, né? Você ali não tem mais linhas de crédito, então para o empresariado isso dificulta bastante. Até em casos, por exemplo, de negociações de imóveis, compra e venda, né? Muitos pedem as certidões negativas, né? Se você tiver aí com essa dívida, você pode ter problemas para efetivar. Exatamente. Também, né? Na verdade, é uma série de negociações, você vai precisar de certidão de regularidade fiscal, né? Então, um empresário que às vezes participa de uma licitação. Então, o mutirão é uma oportunidade de regularizar, trazer o contribuinte para a adimplência. É um momento importante, ainda mais depois de uma crise econômica mais acirrada, enfim, muito mais grave em razão desse período de pandemia. Eu falei no começo das pessoas que se esquecem, né? Perdeu o boleto, não lembrou, enfim, é comum esse tipo de situação? A pessoa às vezes nem sabe que está devendo? Muito. Acontece, eu acredito muito em razão de uma situação que você apontou, né? Nós temos um sistema tributário com uma série de contribuições, de tributos, seja para o Estado, seja para a União, seja para o município. Então, o empresário, ele às vezes fica perdido sim, é comum. Então, nós estamos lá, inclusive, com a nossa equipe para atender o empresariado, o contribuinte, da melhor forma possível, propiciando a ele conhecer sua vida fiscal e organizá-la. Essa é a nossa meta.
Existe também, por exemplo, algum canal em que a pessoa possa tirar essa dúvida sem precisar ir pessoalmente? Eu vou ver se eu estou devendo, né? Mas há né, um acesso online? Sim, facilitado. Uhum. Após esse período de pandemia, alguns processos, acredito, na administração de digitalização, né, de fluxos de internet, foram disponibilizados, evitando que haja essa necessidade de o contribuinte estar sempre presencialmente nos postos de atendimento. Então, hoje a Prefeitura disponibiliza um portal do contribuinte, em que ele pode ir lá verificar suas dívidas. E, especificamente para o período da conciliação, nós temos um portal chamado Portal Refis Cuiabá. Então, a pessoa não precisa negociar indo até o posto de atendimento da Procuradoria Fiscal. Se ela quiser, ela negocia na casa dela. O trabalho que é feito na Procuradoria é o mesmo que você pode fazer lá na sua casa. Você coloca ali, por exemplo, o número da sua inscrição municipal, tá certo? Então, quem tem um imóvel, tem lá aquele número de inscrição na frente do carnê, a pessoa vai lá, digita, ela tem todas as dívidas que podem ser objeto de conciliação. Ali ela verifica as dívidas, verifica as condições, quais as formas de parcelamento, que tipo de desconto é concedido. Ali mesmo ela grava, ela efetiva o acordo e ali mesmo ela extrai o boleto para pagamento, sem necessidade de sair de casa. Que fantástico. Tem, que exemplos você pode dar, por exemplo, de descontos, de valores, que certamente deve ser conforme o valor da dívida, né? Como é que chega de quanto a quanto, para as pessoas terem ideia? Na verdade, como eu disse, há uma redução de encargo. Hoje, para pagamento à vista, você conseguiria desconto de 95% nos juros e na multa para tributos com vencimento até 2021. Então, a condição é bastante benéfica para pagamento à vista. E quando você faz efetiva parcelamentos, você pode obter até 60% de desconto nos juros e na multa. À medida que você vai parcelando, menores quantidades de parcela, melhor o desconto. Então, assim, se a pessoa quiser, ela pode parcelar em 48 vezes. Aí ela ainda consegue redução de juros e multa na ordem de 30%. Então, a depender da condição que ela escolhe, ela obtém um desconto. Bom, o mutirão ele vai até novembro, né? Até 30 de novembro, exatamente. Mas não é bom esperar até lá, ou ficar próximo, né? Quem quiser ir pessoalmente, porque às vezes tem muitas dúvidas, quais são os locais? É na Procuradoria que está sendo feito? Sim, na Procuradoria Fiscal, que hoje nós estamos numa casa nova para receber o contribuinte, lá na Getúlio Vargas, 490, ali pertinho do Cine Teatro, bem no centro da cidade. E também temos um polo de atendimento da Secretaria de Fazenda, na Barão de Melgaço, ali pertinho ao lado da Energisa. Então, o contribuinte pode se dirigir a esses dois polos de atendimento presenciais. E também pode consultar, fazer suas consultas, fazer seus acordos direto no portal Refis Cuiabá. Documentos para serem levados presencialmente, só os pessoais? Só os documentos pessoais. Se a pessoa tem o número da inscrição imobiliária, por exemplo, no que se refere a imóveis, né, tem lá o carnezinho de IPTU, é uma boa ideia você levar. E, enfim, nós estamos com uma equipe toda preparada para atendê-lo, tirar dúvidas e para que ele se programe, né? Porque esperar o último minuto, né? Deixar para a última hora, sempre você vai ter mais filas, o atendimento se torna mais difícil, mais moroso. Então, nós ainda estamos no mês de agosto, ainda dá tempo de se programar. Existe uma iniciativa para setores de bares e restaurantes? Sim. Que novidade que é essa aí? Então, nós temos algumas iniciativas pensadas para socorrer esse contribuinte que foi penalizado aí na época da pandemia. E um dos setores que mais enfrentou problemas, certeza, são os bares, restaurantes, são aí as empresas que fazem eventos. Então, elas podem se dirigir até o SIAC, tá certo? E fazer seu requerimento, caso não tenha quitado taxas de alvará, IPTU, elas podem ir lá solicitar uma isenção, né? Teve uma lei que conferiu isenção ao setor nesse período. Então, só ir lá até o SIAC, que fica ali na Barão de Melgaço, ao lado da Energisa, verificar quais são os documentos que são necessários e aí você, de repente, pode ser isento dos tributos nesse período de pandemia.
Oh, gente, que novidade boa para quem está reiniciando, recomeçando, se reinventando, né, Com nesse tempo de certeza. pandemia, né? Como é que foi esses 2 últimos anos, né, em relação ao trabalho da Procuradoria, arrecadação, houve muita inadimplência? Falando assim, digamos, um Um breve balanço. panorama, né, desse período. Eu Aham. acredito que nós temos feito um trabalho de recuperação fiscal bastante sério e nós temos notado que o contribuinte tem acolhido o nosso apelo. Então, a gente tem um percentual de inadimplência, obviamente, mas assim, a gente tem batido assim, bons índices de arrecadação. Então, só no mês de julho nós fizemos mais de 2.200 acordos nesse período já de mutirão. Fizemos aí valores negociados na ordem de quase 10 milhões, o que demonstra que a sociedade ela socorre ao nosso apelo e ela tem se organizado da melhor forma para cumprir suas obrigações fiscais. E isso é muito positivo porque repercute na nossa cidade, né? Então, você ter uma recuperação fiscal de excelência séria é também propiciar serviços de qualidade para a população. Eles são serviços que são revertidos em prol da população. Por isso que tem que haver rigor na cobrança, né? E você tem que efetuar um trabalho visando depois que esse valor ele retorne para a sociedade em forma de serviços. A gente viu também bastante incentivo, até por parte, por exemplo, do SEBRAE, de instituições, para que as pessoas os autônomos fizessem a sua regularização, fizessem o seu cadastro de MEI, né? São também pessoas que às vezes trabalham sozinho ou trabalham em família e que arrecadam, que acabam emitindo aí as suas notas, né? Arrecadam o imposto sobre serviço, né? Como é que está esse movimento, esse setor? Vocês perceberam? Há uma alteração nessa área? Então, por isso eu acredito que é importante o poder público estar sempre mapeando as atividades para que possa desenvolver políticas voltadas a fomentar o setor. Então, nesse caso específico que nós tratamos, né, dos bares e dos restaurantes, eu achei que contribuiu e muito de nossa parte. O próprio mutirão é também uma medida de política de incentivo e nós destacamos outras que têm sido realizadas no intuito de fazer o recolhimento para determinados setores com excelência. Então tem o IPTU sustentável, que foi a campanha foi lançada bem recente, no qual você premia, né, o empresário que adota políticas sustentáveis na sua empresa. Então, assim, nós sempre estamos monitorando os setores e incrementando, fomentando de alguma forma com incentivos fiscais. Bom, você também é diretora da União, né, dos Procuradores do município. Exatamente. Como é que estão aí para esse final de ano ou para o próximo ano os projetos, né, voltados aí para os procuradores? Qual a estrutura que vocês têm hoje? O que precisa ser melhorado? Lídice, muito interessante a sua pergunta, porque eu acho que nós estamos num momento muito importante na nossa carreira. Então, a Procuradoria, ela teve aí a sua casa nova inaugurada neste ano, né? Nós mudamos de prédio, então nós estamos com um local para atender as pessoas da melhor forma. Nós também tivemos uma reestruturação de carreira, uma constitucionalização da nossa carreira. Então, atualmente, todas as chefias da Procuradoria são integradas por procuradores de carreira, concursados. Isso é uma segurança para as pessoas, né? Uma continuidade no serviço público. Então, assim, nós passamos por um momento de muita importância e em que a nossa atuação tem sido feita em prol da sociedade, porque nós desempenhamos uma espécie de controle interno. Então, é muito importante ela estar pautada ali nos princípios da legalidade, da eficiência, que estão ali previstos na Constituição. Nossa carreira é uma carreira constitucional. É importante essa atuação porque ela é voltada também para proteger os interesses da sociedade, da cidade, né? O procurador, na verdade, é um advogado público, então ele está lá defendendo os interesses, os bens, o patrimônio do município.
Isso, para nós, é muito relevante. Bom, alguma questão para a gente encerrar que você gostaria de abordar, que nós não tratamos? Eu acho que só reforçar aí o convite para as pessoas se programarem e fazerem aí adesão ao mutirão fiscal. Nós estamos lá com a equipe toda à disposição para qualquer dúvida, né? Reiterar que o portal Refis está aí já no ar e que as pessoas podem ir lá olhar suas dívidas, conciliarem e que dessa forma você não só estará adimplente, regular fiscalmente, como também vai contribuir aí para que os serviços essenciais da nossa cidade sejam prestados com qualidade. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Eu quem agradeço o convite. Bom, gente, nós conversamos com Lilian Alves, procuradora fiscal do município de Cuiabá. Vou colocar aqui para você, portal Refis Cuiabá, que você pode então buscar informações, já negociar as suas dívidas com o município. Então, aproveite para divulgar, principalmente essa novidade também dos bares e restaurantes similares. Ajude a divulgar essas informações, eles podem conseguir outros benefícios. E essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.